E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo great com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu tô vindo aqui pra gente falar um pouco sobre ajuste de status, né? A gente vem aí em uma série de vídeos falando um pouquinho sobre K1, sobre CR1 e agora a gente vai falar sobre, sobre ajuste de status. Então fique comigo no vídeo até o final para você saber tudo que a gente vai falar hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 dicas para evitar os erros de ajuste de status aí para os Estados Unidos, né? São dicas gerais, mas que são bem importantes. No último vídeo nosso a gente falou sobre bastante dicas importantes na fase do NVC do CR1 e agora não vai ser diferente, né? A gente vai explorar bem aí. Então já siga a gente aqui, tá? No YouTube, também nas nossas redes sociais. Na descrição do vídeo tem um link com todas as nossas redes sociais e também o meu telefone para contato. Você pode também acessar aí. Lembrando que a gente não é um escritório de advocacia, nós somos uma assessoria e com isso a gente tenta ajudar aí o máximo de pessoas a estar vindo para os Estados Unidos da forma correta, da forma legal, tá bom? Então vamos começar o nosso vídeo aí. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, que os erros, né, ter erros no ajuste de status, ele é prejudicial aí, no caso, uh, para todo o processo, né? E com isso ele pode gerar atrasos e pode prejudicar muito aí a obtenção do seu green card, autorização de trabalho ou autorização de viagem. Quem não sabe o que é ajuste de status, a gente já explicou em alguns vídeos aí, mas você também pode deixar suas perguntas aqui embaixo nos comentários, deixa sua pergunta que eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Às vezes eu vou estar olhando para baixo naquele esquema pra gente seguir uma ordemzinha aí, para não se perder, para não criar problema e a gente não se perder aí, tá bom? A primeira dica é preencha os formulários com atenção aos detalhes, tá? Então, a primeira dica é preencher os formulários com extrema atenção aos detalhes. Parece básico, mas muitos pedidos são atrasados ou negados por causa de erro de digitação ou informação incompleta. Cada pergunta deve ser lida cuidadosamente e respondida de forma completa e precisa. Tá? Esse é o principal ponto aí dos formulários. Use a caneta preta, se caso você for escrever à mão, né? Escreva de forma legível, tá? Verifique se todas as datas e nomes estão corretos. Importante você saber aqui que as datas são no formato dos Estados Unidos. Primeiro o mês, depois o dia e depois o ano com 4 dígitos. Isso sempre vai ser importante você lembrar, tá? Não deixe campos em branco, tá? Isso aí é importante porque tem pessoas que quando vai analisar, e vai passar pela máquina de scanner, não reconhecer que faltou alguma informação. Então, os campos que estão em branco, coloque NA, que é o não aplicável. Né? É interessante você fazer isso aí, tá bom? Nossa segunda dica é organize e envie todos os documentos necessários. A gente não vai falar sobre a lista de documentações que você precisa enviar, tá? Mas é importante aí você estar atento para as listas de documentação. Faça um checklist com as listas de documentações necessárias e marque as documentações que você está colocando no processo, tá? Faça uma lista mesmo e coloque cópias legíveis. Lembra aquela dica que eu dei lá pro pessoal do CR1, quem assistiu o vídeo? Então, pro pessoal do ajuste de status, eu dou a mesma dica, tá? Impressões e documentos de forma legível, tá bom? Sem cortar espaço, sem cortar margem, observa. O próprio formulário, lá embaixo, ele tem um código de barra. Esse código de barra, ele tem que estar em todos os formulários, tá? Então, assim, às vezes quando a gente vai imprimir o formulário, na configuração da impressora, a gente acaba deixando sem o código de barra. Então é bom você atentar para isso, olhar para isso direitinho. Os documentos, por exemplo, cortando. Lá embaixo, na parte biográfica do seu passaporte, quando você abre o passaporte, você vai ver na parte de baixo uma série de numerações. Aquilo ali, numeração com o seu nome. Aquilo ali é muito importante. E tem pessoas que enviam, por exemplo, documentos para mim, alguns clientes, que cortam aquilo ali. Então eu sempre falo, gente, tenha atenção aí porque você precisa estar bem certinho na hora de montar a documentação, a lista de documentações. Quais são os documentos comuns, né? Eu vou falar de uma forma geral, quais são os documentos comuns que incluem uma petição de ajuste de status, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento, declaração de imposto de renda, comprovante de residência, né? Organize o documento em uma pasta ou envelope específico, isso é bem importante, faça cópias legíveis, se necessário, faça as traduções certificadas. Tá? Então, lembrando que todo documento que estiver em português deve ser traduzido para o inglês. Lembre-se sempre disso. Então, entra aí sua certidão de nascimento, por exemplo, divórcio, se você teve no Brasil,
né? Apesar que o divórcio não precisa, porque você já vai estar casada para o ajuste de status, você não vai precisar do divórcio. Mas a certidão de nascimento você vai precisar, tá? Inclua a folha de rosto ou checklist para garantir que tudo está incluído. Tá? Então, aquele checklist, que a gente chama de cover letter, né, ele não é importante para o ISIS, ele é importante para você saber que aqueles documentos estão todos ali. Tá? Lembrando que quando você pode enviar o seu caso sem a cover letter, mas para você ter ideia do que você está enviando, é interessante você colocar uma cover letter para você ter ideia do que você está enviando ali, né? Que é um checklist, tá bom? Outra coisa sobre o ajuste de status, isso já é mais para quando você está aplicando ou já aplicou o ajuste de status para você não ter erro, aí atualize imediatamente qualquer mudança de endereço. Isso é muito importante, tá? A terceira dica é atualizar imediatamente qualquer mudança de endereço. Se você se mudar durante o processo de ajuste de status, informe imediatamente ao ISS a sua mudança, tá? Não atualizar o endereço pode resultar na perda de correspondência importante do ISS, incluindo notificações e solicitações adicionais de documentos. Para garantir a sua mudança de endereço seja processada, você pode usar alguns meios no ISS. Preencher o formulário AR11, tá, que está disponível no site do ISS, ou fazer o request de endereço, que é a troca de mudança de endereço no próprio site. Essas são as formas que você pode realizar a mudança de endereço. Manter um registro de datas em que você enviou essa atualização com o número de protocolo. Eu sempre, quando o cliente ele chega para mim pedindo que para mudar o endereço, por exemplo, no ajuste de status, eu vou lá e printo o protocolo da mudança de endereço para que ele tenha acesso e para que ele veja. Se ele precisar ligar algum dia, ele tenha essa disponibilidade. Lembrando, gente, como a gente é uma assessoria, tá? A gente fica limitado às questões como, por exemplo, ligar direto para o ISIS. Quem tem que ligar para o ISIS diretamente é o próprio aplicante. O que a gente faz, na verdade, é instruir ele em como ele vai ligar, como ele vai falar, como ele consegue que alguém atenda ele. É isso que eu preciso informar para vocês. Então, tipo assim, o que a gente fica limitado é esse contato com o ISS, mas a gente direciona você em tudo. Então, por exemplo, se você precisa enviar um e-mail enviar um e-mail para o ISIS, se você precisa fazer um request, tudo isso a gente faz para você. Realmente é o contato direto da representatividade, direto com o ISIS, que precisa ser com o aplicante, tá? Confirme que a autorização foi recebida e processada pelo ISIS. Isso às vezes é importante. Já aconteceu o caso de eu mudar nome, por exemplo, e não entrar no sistema ainda. Então, o ISS às vezes ele tem esses problemas de comunicação do sistema, diz que você não enviou o protocolo. Então é bom você usar alguns meios. Eu mesmo, por exemplo, eu sempre faço o cliente quando tem mudança de endereço ou mudança de nome, essas coisas assim. Eu sempre faço para o cliente várias outras opções para que ele faça essa mesma solicitação, para que não dê nenhum tipo de problema, tá? A quarta dica aí é respeite os prazos e compareça à entrevista, se for solicitado, e a biometria ou os exames, né? O que acontece? A quarta dica é respeitar os prazos e comparecer a todas as entrevistas e exames agendados. O ISIS estabelece prazos rigorosos e cruciais que precisam ser seguidos à risca, tá? Isso é bem importante você saber aí, tá bom? Por exemplo, o que você pode fazer? Marcar no calendário todas as datas que são importantes aí para você. Chegar cedo para do agendamento da biometria e do exame médico, tá? Levar todos os documentos exigidos para a ocasião e também questão de resposta de RFE. RFE é quando você toma uma notificação pedindo mais informações, mais evidências, request for evidence, né? Então tem prazos, tá, que são estabelecidos lá. Você precisa estar atento a esses prazos, tá bom? A quinta dica é revise e verifique tudo várias vezes, tá? A última dica aí é revisar e verificar todas as informações várias vezes. Revisa cuidadosamente todos os formulários e documentos antes de enviá-los, tá? Revise todos os documentos completos pelo menos 2 vezes, tá? Peça alguém para revisar junto com você. Verifique se todos os anexos e comprovantes estão incluídos. Certifique de que todas as assinaturas estão no lugar certo. Eu sempre, quando faço com o cliente, o que eu faço? Eu tiro o print da tela, marco aonde ele precisa assinar para que ele tenha certeza que ele está assinando naquele lugar, tá? Use um checklist para que você realmente não esqueça, tá? Tenho certeza que você seguindo essas dicas, você pode minimizar erros e aumentar as chances do seu processo
de ajuste de status ser bem sucedido, tá bom? Se você gostou dessas dicas, não deixe de seguir a gente aqui no canal, tá? E também, se você quiser entrar em contato comigo, tem as informações aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Um abraço e até a próxima.